Segundo Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que lhe viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é este homem que fez isto, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim disse o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, Senhor, visita nosso coração nesta manhã mais uma vez, assim como o Senhor já tem visitado através dos teus louvores, através das palavras dos teus servos, ó Deus. O Senhor já tem falado ao nosso coração. Senhor, nós suplicamos a Ti, Senhor, fala também através da Tua palavra. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, a palavra do Senhor fala de um episódio na vida do rei Davi. E Deus, quando ele rejeita a Saul, Deus ele fala que ele entregaria o reino a alguém que era melhor do que Saul. Deus fala que dá testemunho, da vida de Davi, dizendo assim: encontrei a Davi, meu servo, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Mas Davi era um homem que tinha suas falhas, seu pecado, coitado, ele era como nós, como nós. O pecado estava sempre à porta, e Davi ele sempre abria a porta ao pecado. Então a vida do homem, de uma forma geral, é assim, o pecado está sempre à porta, como diz a palavra de Deus lá em Hebreus
Diz assim, esse pecado que tão de perto nos rodeia. Então, por onde nós olharmos, por onde nós formos, né, o pecado está à porta. Então, basta nós abrirmos a porta. Davi, em vários episódios, Davi abriu a porta ao pecado. E este, mais um deles. Então, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, se Davi era um homem que estava sempre caindo em pecado? Porque Davi, ele entendeu uma coisa, e ele vai escrever lá nos Salmos, né? A um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará. Davi entendeu isso. Diferentemente de Saul, aqui a palavra coloca os dois reis, né, e a palavra de Deus faz um comparativo entre eles, um assumindo o trono, né, a um foi dado o reino de Israel e de Judá, e a outro foi tirado o reino de Israel e de Judá. Né? Saul, por que Saul, então, ele não agradou o coração de Deus? Por causa da soberba. Saul não se humilhava. Antes ele se ensoberbecia mais e mais. E não aceitava a palavra do profeta, no caso Samuel. Então ele queria fazer coisas que não era da sua alçada. As coisas que eram do sacerdote, ele queria assumir para si. Né? Diferentemente de Davi. Davi, quando ele errava, e errou muito, e a palavra de Deus não escondeu em momento algum os erros de Davi, né? Antes expôs publicamente, debaixo do sol, como diz a palavra, né? Que Deus faria isso, né? Notório a todos. Mas uma coisa Davi tinha, coração quebrantado e contrito. Davi encontrou o caminho para o arrependimento. Nesse episódio, Davi, então, ele é um episódio conhecido. Davi, ele, ao invés de ir para a guerra, né, a palavra fala que no tempo que os reis saíam para a guerra, Davi tinha ficado em casa. Já começa o erro por aí. Era o tempo de Davi estar na batalha, mas Davi escolheu o comodismo. Talvez seja isso que acontece na vida do homem quando ele entra em pecado. No momento que nós deveríamos estar batalhando em prol do reino de Deus, nós escolhemos o comodismo. Aí vem um viajante misterioso na nossa vida. Foi o que aconteceu com Davi. No momento em que os reis saíam para a batalha, Davi estava na casa dele, só passeando ali pelo palácio, né? E ele então vê ali a mulher de Urias, né, Betseba, e se interessa por ela e comete o pecado que nós conhecemos. E além desse pecado ainda mata o marido. Então uma coisa terrível que Davi fez ali. Embora o Urias tenha morrido na batalha, né, pela espada dos filhos de Amon, é o que diz a palavra, Deus imputa esse pecado diretamente a Davi. Fala, Urias você matou pela espada de outros, mas quem matou foi você. Deus, ele não encobre o pecado do homem. Nós temos que pagar pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Natã, então, ele é enviado por Deus, era o sacerdote. Natã é enviado por Deus para falar com Davi. E Natã chega lá com uma historinha, né? Tinha um homem rico e um homem pobre. O homem rico era Davi. O homem pobre, Urias. Então já está definido os dois. Um tinha muitas ovelhas e vacas. O outro tinha só uma cordeira, amada. E o que acontece ali naquele episódio? Chega um viajante. Quem que é o viajante? A palavra não fala. Quem é o viajante? Mas nós sabemos quem é o viajante. O viajante que chega a Davi, ou que chega ao homem rico na história, é o adversário de nossas almas. E na história aqui que Natã conta a Davi, o homem rico acolhe aquele viajante na sua casa e serve
aquele viajante. Abriu a porta, colocou para dentro da casa e serviu o que havia de melhor para o viajante. Muitas vezes isso acontece na nossa vida, né? Nos nossos dia a dia, nós abrimos a porta e damos legalidade ao adversário das nossas almas para entrar no nosso coração e nós fazemos as suas vontades. Foi o que aconteceu com Davi. Chegou o viajante, Davi colocou para dentro de sua casa e serviu a ele aquilo que ele queria. Muitas vezes é assim a nossa vida, a vida do homem. Quando nós não estamos vigiando na presença de Deus, quando nós não estamos em oração, quando nós não discernimos os espíritos, nós damos legalidade para que o adversário possa entrar na nossa casa. O adversário ele só vai entrar na nossa vida se nós permitirmos. O adversário só entra no coração do homem se o homem permitir. Da mesma forma que o Senhor Jesus só vai entrar no coração do homem se o homem permitir. O Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se abrir eu entro, se não abrir eu não entro. Da mesma forma é o adversário, ele está ao nosso derredor, se nós abrirmos a nossa porta, ele entra. Ele é um viajante, ele está sempre por aí, sempre ao nosso redor. Basta a nós trancarmos a porta do nosso coração para o adversário e abrirmos a porta do nosso coração para que Jesus habite. Então, nessa história, o homem rico, então, ele acolhe o viajante e serve o que havia de melhor, a cordeira do seu vizinho. E Deus, então, ele confronta Davi nessa situação. E Davi, sem entender muito bem aquela parábola, aquela história que Natan estava contando, Davi ele se enfurece. E diz: digno de morte é este homem. Não sabendo que a sentença que ele estava ali determinando era contra a própria vida. Porque aquele que peca, ele é digno de morte. É o que diz a palavra de Deus. Diz: a alma que pecar, esta morrerá. Em outra parte, a palavra de Deus vai dizer que o salário, né, ou o pagamento, ou o resultado do pecado é a morte. E Davi entendeu muito bem isso e disse: esse homem que pecou dessa forma, ele é digno de morte. Assim é a vida do homem vivendo em pecado. Somos dignos de morte quando estamos vivendo em pecado. E a condenação de Deus já está sobre a nossa vida. A condenação de morte. Se nós vivemos na prática do pecado. Então, Natan vem falar: você é esse homem. E Natan vem expor todo o pecado de Davi. Olha, Deus te deu o reino. Deus te livrou das mãos de Saul. Deus te deu as mulheres da casa de Saul. Tanto que a palavra nos fala que Davi era casado com uma das filhas de Saul. Então, Deus te deu todas as coisas. Será que foi pouco? É que faz a pergunta. E se isto é pouco, te acrescentaria tais e tais coisas. Meus irmãos, Deus tem nos abençoado de uma maneira maravilhosa. Você acha que é pouco? Deus tem muito mais para te abençoar. Se aquilo que Deus já fez na sua vida está pouco para você, Deus tem mais, basta buscar. Ele é fonte infinita de vida. Ele é fonte infinita de bênçãos. Basta nós estarmos na presença de Deus. Se isto é pouco, te acrescentaria tais e tais coisas. Nós precisamos buscar as bênçãos de Deus. Deus tem bênçãos para nós. Se você acha que é pouco que Deus já fez para a sua vida, Deus te livrou do pecado, Deus te tirou da maldição da morte. O que mais você quer que Deus faça por você? Certa vez o profeta Isaías ele vai expor uma parábola a respeito de uma vinha, né, como Deus dizendo ao povo, né, eis que eu tenho uma vinha, e a essa vinha eu adubei, eu reguei, eu cuidei, eu tirei os galhos secos, e esperava que a vinha desse frutos bons, mas a vinha deu
uvas bravas. Que mais hei de fazer por essa vinha? Que mais eu farei por essa vinha? Meus irmãos, Deus tem feito bênçãos na nossa vida, e Deus espera que nós tenhamos frutos dignos de arrependimento, frutos bons. Quantos de nós temos dado como resultado a Deus uvas bravas, frutos maus, frutos de obras da carne? Deus espera de nós frutos para a vida eterna, frutos dignos de arrependimento. É isso que Deus espera da sua vinha. Deus tem cuidado, Deus tem adubado, Deus tem tirado os galhos secos, Deus tem limpado a sua vinha. Ele espera que nós tenhamos frutos bons, frutos que apontem para a salvação, frutos que mostrem que a nossa vida está ao lado do Senhor Jesus. Qual fruto nós estamos apresentando a Deus? É o fruto do pecado ou o fruto do arrependimento? Então, Natã vai expor a Davi tudo que ele fez. Você acha que é pouco tudo que Deus fez por Davi? A palavra fala que Davi foi tirado lá de trás das manadas. Não estava nem na frente. Foi tirado de trás do rebanho. Quando Samuel vai ungí-lo rei, né, ele foi o último, o mais desprezado, aquele que ninguém dava nada por ele. Chamou todos os irmãos, passaram todos os irmãos, né, não tem mais ninguém, não tem mais um lá, né, mas ele tá lá na ovelha, lá. Não, chama ele lá. Davi foi tirado da última posição e foi colocado como rei diante do povo. O que mais Deus poderia fazer por Davi? Como seria grato, teria que ser grato o coração de Davi. O tirou lá um jovem, franzino, de gentil aspecto, né, e colocou na frente das batalhas, vencedor, guerreiro vencedor. Venceu Golias, um gigante que todo o exército temia. Davi chega ali e o preparo que Davi tinha era ter vencido um leão e um urso. Davi não tinha preparo com armaduras, com as espadas, com as lanças, com armas de guerra. Davi não conhecia nada daquilo, mas Deus o fez vencedor. E o que Deus tem feito na nossa vida, nos tirou de uma vida de pecado, nos tirou da escuridão, nos trouxe para a sua luz, nos tirou de uma vida de derrotas e nos fez vencedor na sua presença. O que mais Deus pode fazer pelo homem? O que mais Deus pode fazer pelos seus servos? Te tirou de uma condenação de morte, porque éramos dignos de morte, e nos apresentou a vida eterna. É pouco? É pouco? Vida eterna ao lado do nosso Deus é pouco para você? Isso é tudo que nós queremos? É tudo que nós ansiamos? É vida eterna ao lado do Senhor Jesus, e Deus tem colocado isso nas nossas mãos. Mas vem uma condenação. Agora, pois, jamais se apartará a espada da tua casa, porquanto me desprezastes. Meu irmão, não despreze o Senhor. Não despreze o Senhor, porque quando nós desprezamos o Senhor, todo mal vem sobre nós, vem sobre a nossa casa. Não despreze o Senhor, porquanto me desprezastes, tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser sua mulher. Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos compreender: quando nós pecamos e desprezamos o Senhor, ainda que nós nos arrependemos diante do Senhor, as consequências dos nossos atos nós haveremos de sofrer. Davi, ele se arrependeu quando Urias falou: esse homem é você, porque você fez assim, 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 assim. Davi fala: eu pequei contra o Senhor. Davi se arrepende naquele momento. E Deus aceita ali a confissão de Davi. E Deus perdoa Davi e fala: você não vai morrer. Mas durante
toda a vida de Davi, né? Aqueles que eram de dentro da sua própria casa, cumprindo a profecia de Deus através da boca de Natã. Davi sempre teve os problemas dentro da própria casa, os filhos se levantando contra Davi. Sempre teve. Então a consequência do pecado não é apartado de nós. Mesmo quando nós confessamos, Deus nos perdoa. E quando nós somos perdoados, nós precisamos transformar a nossa vida. Era o que acontecia com Davi, por isso ele era segundo o coração de Deus. E hoje eu e você somos segundo o coração de Deus, porque nós entendemos que nós precisamos de nos arrepender diante de Deus. Por isso Deus se agrada com a vida dos seus servos. Porque embora possamos passar por situações que nos levem a pecar, embora às vezes nós aceitamos e acolhemos um viajante na nossa vida e servimos a Ele, Deus nos perdoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse homem é digno de morte. Nós, cada um de nós, éramos dignos de morte. Mas as consequências do nosso pecado, o Senhor Jesus levou sobre si. Aquilo que era nosso, o Senhor Jesus assumiu. Eu acho interessante quando eles vão sepultar o corpo do Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos fala que José de Arimateia, ele tinha um sepulcro que estava preparado para ele. Ele era um homem precavido. Diz que um homem precavido vale por dois, não é isso que eles falam por aí? Então ele já tinha lá o seu plano lá de funerário. Né? O sepulcro já estava preparado para ele na rocha, mas o Senhor Jesus assumiu o lugar dele. O Senhor Jesus foi posto naquele lugar. As consequências do nosso pecado, o Senhor Jesus tomou sobre si. A palavra nos fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. As pisaduras eram nossas. As enfermidades eram nossas. O Senhor Jesus levou sobre si. Nós só fomos livres das consequências do nosso pecado porque o Senhor Jesus assumiu e sofreu no nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Quando nós confessamos nosso pecado diante de Deus, a palavra nos fala que Ele é fiel e justo para perdoar todo o nosso pecado através do seu sangue. Se nós confessarmos, meus irmãos, o momento de nós nos confessar diante do Senhor. O próprio apóstolo João, ele vai dizer que aquele que diz que não tem pecado, ele se faz mentiroso. E a palavra de Deus não está nele. A palavra de Deus é a verdade, e a verdade não está nele. O momento de nós nos confessarmos agora, diante do Senhor. O que eu, particularmente, preciso colocar diante de Deus? Nós não vamos lembrar do nosso irmão, nós não vamos lembrar do nosso amigo, o nosso amigo lá, fulano precisa consertar a vida dele. Não, é o que eu preciso consertar. É esse momento de nós confessarmos ao Senhor. Ele é fiel e justo para perdoar e levar sobre si as consequências do pecado. Davi, ele suportou as consequências do seu pecado. O filho que nasceria de Betseba, o filho faleceu. E a espada, ela não se afastou de Davi. A vida de Davi foi vida de batalha, ele estava sempre em guerra. Quando ele vencia uma guerra, outra guerra se levantava. Às vezes ele estava em guerra com uma certa nação, lá naquela guerra já se levantava outra contra a sua cidade. E quando ele voltava e chegava na cidade, a cidade estava desolada. As mulheres, as crianças tinham sido levadas. E Davi entra de novo na batalha para ir buscar aquilo que era dele, aquilo que era do povo. Vamos buscar as nossas mulheres agora. A espada não se afastou de Davi. As lutas dentro de casa, o que é a palavra que diz que Deus colocaria lutas e batalhas para ele dentro de casa,
os filhos estavam sempre se levantando contra Davi, e muitas vezes Davi tinha que fugir dos filhos para não ser morto. Davi, ele sofreu as consequências do pecado, mas nós temos um advogado justo, o Senhor Jesus. É Ele que nos livra da consequência do nosso pecado, é Ele que retira de nós a morte, é Ele que retira de nós a maldição que o pecado traz, porque Ele suportou as consequências do nosso pecado. Ele foi crucificado por nós, foi açoitado, foi blasfemado, foi rejeitado, abandonado, negado por causa do meu e do seu pecado. Então a consequência, nós não sofremos hoje mais a consequência do pecado, porque Cristo já sofreu por nós. Nós não morreremos, mas teremos vida eterna ao lado do nosso Deus, se nós confessarmos. Hoje nós estamos celebrando, comemorando, né, essa libertação do pecado e de suas consequências. Já não mais o pecado impera sobre a vida dos filhos de Deus. Porque a palavra nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus superou todo o nosso pecado. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos e quando nós convertemos a nossa vida. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos celebrar hoje a libertação do pecado. Essa saída, né? Saída da escravidão para uma terra que mana leite e mel. Essa saída das trevas, né, para a maravilhosa luz de Deus. Saída da condenação para a vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe na sua palavra.